alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje será a aula de número 5. Isso mesmo, estamos hoje na última aula da semana de número 20. Então, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021, certo? Então, aí, você que tem o hábito de registrar no seu caderno, então anote aí no seu caderno a data de hoje. Araçatuba, dia 6 de agosto de 2021, hoje é sexta-feira. Estaremos trabalhando hoje atividades de língua portuguesa, lá no nosso livro Aprender Sempre, e as atividades estão aqui, na página 48. Nas atividades de hoje, serão contemplados os descritores D2, D7, D8 e D12. Todos esses descritores, eles falam sobre a importância de uma boa organização do texto, que o texto precisa ter começo, meio e fim, que nós devemos organizar bem as palavras dentro do texto e que cada parte do texto precisa estabelecer o quê? Uma continuidade. Ou seja, tem que sempre ter o quê? Uma continuação dos fatos. Tudo bem? Então, é sobre isso que falam esses descritores. Aí no seu livro, já separa aí o seu livro, abre na página 48. Você vai encontrar esta atividade aqui, aula 9, escrevendo um poema, certo? Então, aí na página 48, nós vemos lá em cima o que vamos aprender. Nesta aula, vamos escrever o texto que será usado na composição do seu poema concreto. Não será necessário ainda colocá-lo no formato que você pensou, pois faremos isso na próxima aula. Nesta aula, você cuidará do conteúdo do texto, usando o planejamento para escrever seu poema. Então, na aula de hoje, nós vamos escrever o poema. Então, hoje nós não vamos colocá-lo no formato que nós escolhemos, certo? Porque um poema concreto é aquele que tem formas diferentes de organizar o texto, como nós vimos vários poemas nessas aulas, tudo bem? Então, hoje nós vamos o quê? Cuidar do conteúdo do texto, cuidar de como será a organização, a escrita do poema, certo? Então, aí no seu número 1 diz o seguinte: reveja seu planejamento do texto feito na aula passada e produza seu poema da melhor forma que conseguir. Então, essa atividade aqui da aula 9, bem aí no seu livro, na página 48, tem, essa atividade será individual, né? Nós já sabemos disso. Essa tabelinha aqui que foi da aula anterior, que foi a aula número 3 da quarta-feira. Então, dessa aula aqui, a professora Juscelia mostrou a vocês vários poemas que vocês têm aí no seu livro, e a atividade era para que vocês escolhessem um poema e depois vocês preenchessem esta ficha aqui de planejamento. Eu disse no final da aula que eu havia escolhido o poema do Vinícius de Moraes, A Porta. Então, eu fiz a minha ficha e vou mostrar depois para vocês como eu escrevi o meu poema. Tudo bem? Lembrando que vocês terão a oportunidade de escolher o poema que vocês quiserem para fazer essa atividade, certo? Então, as respostas para cada uma dessas perguntas. Poema que serviu como inspiração. A Porta. Autor do poema, Vinícius de Moraes. Assunto principal do poema. Como a porta se abre para cada pessoa que passa por ela. Elementos que serão usados para compor o poema concreto. Quando eu falo em poema concreto, eu estou falando do formato, da forma como eu vou escrever esse poema. Então, eu escolhi o quê? A silhueta de uma porta, ou seja, o meu poema ele será escrito no formato de uma porta. Como será a organização gráfica do poema? Eu já respondi a pergunta. No formato de uma porta. E como será apresentado o poema para os outros leitores? Será apresentado em um painel que ficará exposto no pátio. Então, nós já falamos que quando terminarmos essa sequência didática, os poemas de cada aluno
vão compor esse painel, esse mural, que o seu professor ou a sua professora vai organizar lá no pátio da sua escola, certo? Então, essas foram as minhas respostas, que foram baseadas neste poema aqui do Vinícius de Moraes. Então, observem a estrutura do poema. Então, ele está escrito em versos, olha só, cada linha um verso e cada conjuntinho de versos uma estrofe. Aqui, nesse caso, tem uma, duas, aqui eu dividi, então deu 3, 4, 5 estrofes de. Algumas têm 4 versos e essa última tem 5 versos, certo? O meu poema, eu preciso fazer 5 estrofes? Não. Eu mesmo criei uma única estrofe, que eu vou mostrar a vocês, que é a atividade que está aí no seu livro. Então, aqui na aula de número 9, vocês deverão colocar o título do poema e vocês deverão escrever o seu poema. Eu escolhi o poema A Porta, mas aí no seu livro tem outros 6 poemas. Tem o Elefantinho, deixa eu relembrar a vocês. Tem o Elefantinho de Vinícius de Moraes, tem As Borboletas de Vinícius de Moraes, tem Tanta Tinta de Cecília Meirelles, tem Enchente de Cecília Meirelles, tem No Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade e o poema A Porta de Vinícius de Moraes. Vocês vão escolher um desses 6 poemas que estão nas páginas 45, 46 e 47, que nós já falamos na nossa aula de quarta-feira, certo? Então, dá uma olhadinha aí como a professora Juscelia escreveu o seu poema, tá? Eu coloquei o título A Portinha. Eu sou mesmo muito estreita, nem me pareço com uma porta, mas quem me encontra acredita que me encontrou na hora certa. Então, olha só, eu escrevi uma estrofe com 1, 2, 3, 4 versos, né? E uma estrofe com 4 versos. Outra coisa que a gente consegue observar, olha só, é o finalzinho das palavras com o mesmo som, porque um poema ele precisa ter rimas, certo, pessoal? Então, essa é uma sugestão que eu fiz. Agora é você aí na sua casa que vai escrever o seu texto, certo, pessoal? Não deixe de realizar essa atividade, porque na próxima aula nós vamos montar o nosso poema concreto. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, Movimento Aprender Videoaulas Quinto Ano, para receber as notificações sempre que nós tivermos uma nova aula no canal. Tudo bem? Eu quero desejar a vocês um excelente final de semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.